Olá, povo de Deus, sábado 18 de março de 2023, festa antecipada de São José, esposo de Maria. A nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro de Samuel 7, de 4 a 5a, 12, de 14a e 16. Romanos 4, 13, 16 a 18 e 22. E Lucas 2, de 41 a 51a. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. O oráculo que temos hoje se refere claramente a Salomão, filho de Davi e construtor do templo. Mas tal profecia ultrapassa a figura do filho e sucessor de Davi, deixando entrever um descendente privilegiado em quem Deus se alegrará. Este texto é o primeiro elo das profecias relativas ao Messias, filho de Davi. A estabilidade do reino de Salomão, promessa feita pelo Senhor, indica que Davi, por meio de seu filho, terá uma grande e permanente descendência. O núcleo da profecia de hoje é: eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. O povo de Israel verdadeiramente desenvolveu um relacionamento tão íntimo e próximo com Deus que se sentirá como um filho entregue aos cuidados do pai. A tradição cristã sempre aplicou esse texto a Jesus, Messias descendente de Davi, e indiretamente também a José, o último elo da genealogia davídica. Romanos 4. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai para todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. A carta de Paulo aos Romanos apresenta um pensamento bem mais trabalhado do apóstolo dos gentios. Frente a uma tradição fechada sobre a lei, Paulo quer que os convertidos que frequentam as comunidades cheguem à conclusão, como ele chegou, de que a fé é suficiente para ser justificado, ou seja, para ser salvo. De fato, Paulo mostra que a Escritura confirma seu evangelho.
particularmente a afirmação segundo a qual a fé é a única condição que Deus requer para justificar a humanidade. Abraão constituiu um caso exemplar que salienta exatamente a constância dos caminhos divinos. Desta forma, Abraão se tornou pai de muitos povos. A liturgia aplica a São José o elogio de Paulo a Abraão. A fé do esposo de Maria, submetida a duras provas, manteve-se firme, fazendo dele homem justo e pai adotivo de Jesus. A sua resposta de fé manteve-se durante toda a sua vida. Por isso, colaborou com disponibilidade e generosidade no projeto de salvação a que Deus o associou. E se Abraão é tipo do cristão, José também o é. Abraão sabia que estava condenado à morte total, pois não teria descendência, mas acreditou e recebeu uma grande descendência da mão de Deus. José aceitou ser pai de quem não era seu filho, mas filho de Deus e de Maria, e colaborou na geração da humanidade nova, nascida da morte e da ressurreição de Cristo. Lucas 2, 41 a 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." E Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que Jesus lhes dissera. Jesus, então, desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Neste evangelho, as primeiras palavras de Jesus mostram que toda a sua missão decorre de sua relação filial com o Pai. Isto significa que essa missão provém do próprio ministério de Deus e da realização da sua vontade entre os homens. Contudo, ela se processa dentro do mistério da encarnação, onde Jesus vai aprendendo a viver a vida humana como qualquer outro homem. E como nos diz Luiz Alonso Schecker, Jesus completa a idade em que assume suas obrigações legais. A marca inicial da circuncisão desemboca na entrega da lei. Esta submete agora com mais autoridade que o pátrio poder. Cheio de sabedoria e graça, dá uma lição dolorosa a seus pais, contrastando duas paternidades. Dá também uma lição aos doutores da lei no templo de Jerusalém. Jesus é filho carnal de Maria, pela qual está ligado fisicamente à humanidade. Está ligado a ela por afeto e submissão filial. Mas essa relação fica relativizada e submetida a outra superior. Jesus é filho de José,
pelo qual fica registrado oficialmente como descendente de Davi. Mas também a sua relação com José fica relativizada e submetida à relação de Jesus com o Pai. O adolescente está cortando muitos vínculos com um só gesto, que por isso se torna espetacular e dramático como ação simbólica. Não pede permissão porque recebe ordens diretamente do Pai. Maria e José ficam implicados, têm que contribuir com sua angústia e dor para a trama. No final, esses atores não compreendem completamente o relato de Lucas, põe em primeiro plano a relação suprema e misteriosa de Jesus com o Pai. Celebramos hoje, por antecipação, a festa de São José. O culto litúrgico a São José celebra-se pelo menos desde o século IV, quando Santa Helena lhe dedicou uma igreja. São José, descendente de Davi, era provavelmente de Belém. Por motivos familiares ou de trabalho, transferiu-se para Nazaré e tornou-se esposo de Maria. O anjo de Deus comunicou-lhe o mistério da encarnação do Messias no seio de Maria. E José, homem justo, aceitou, apesar da dura crise por que passou. Indo a Belém para o recenseamento, lá nasceu o menino Jesus. Pouco depois teve que fugir com ele para o Egito, donde regressou a Nazaré. Quando Jesus tinha 12 anos, vemos José e Maria em Jerusalém, onde perdem o filho e acabam por o reencontrar entre os doutores do templo. A partir deste episódio, os evangelhos nada mais dizem sobre São José. É possível que tenha morrido antes de Jesus iniciar a sua vida pública. Um beijo no seu coração.